Pessoal, muito se tem discutido sobre inteligência artificial como algo que vai roubar o nosso trabalho criativo. Mas eu queria aqui propor uma reflexão sobre uma outra perspectiva. A IA como algo que vai ampliar as nossas possibilidades criativas. Há alguns meses, a Apple lançou o Logic Pro 11, o que reacendeu o debate sobre o uso dessas ferramentas, especialmente no que tange à criação de performances, que foi o caso do Session Players, uma banda de apoio virtual baseada em inteligência artificial. Como vocês já devem ter notado, houve alguns comentários, especialmente vindo do Brasil, resistindo à inovação tecnológica e afirmando que autêntico mesmo é só quando tem um músico, um ser humano ali tocando um instrumento. E performances criadas a partir da tecnologia é coisa para quem não tem muito conhecimento, para quem está começando. Eu sou muito mais otimista em relação às ferramentas de inteligência artificial, mas para você entender meu ponto, eu preciso voltar um pouquinho na história para a gente entender bem a nossa relação com a tecnologia e qual é o trabalho do produtor musical contemporâneo, e como a gente sempre faz aqui, sob uma ótica internacional. Meu nome é Ricardo Gomes e você está assistindo a RGX Education. Bom, essa é uma discussão antiga. O uso de ferramentas tecnológicas para criar performances e sonoridades não é de hoje. Quer ver alguns exemplos? Em 1966, Beatles e George Martin utilizaram samples e loops no álbum Revolver. Em 1982, Quincy Jones e Michael Jackson utilizam bateria eletrônica programada no icônico álbum Thriller. Ah, Ricardo, mas isso aí são exceções. Não são, não. Especialmente ali, a partir do fim dos anos 70, início dos anos 80, muitos artistas começam a experimentar com esse tipo de tecnologia, inclusive alguns deles vindos da tradição de performance, e a partir dali criam novas estéticas, novos gêneros, e hoje, bateria eletrônica, sintetizadores programados, samples e loops permeiam o universo das músicas mais tocadas do Spotify. Mas por que ainda existem hoje pessoas que resistem a performances criadas a partir da tecnologia? Porque ainda vem o estúdio como uma ferramenta que serve para copiar a realidade. Como se o objetivo de uma gravação fosse trazer para o ouvinte uma experiência próxima de estar ouvindo aqueles músicos tocando ali na frente dele. Mas a verdade é que, já a partir do meio dos anos 60, com o uso da fita magnética para manipular sonoridades, o estúdio ele vai deixando de ser uma máquina fotográfica que serve para captar a realidade e vai se aproximando de algo mais como uma pintura, que serve para a gente criar mundos a partir da nossa imaginação, sem necessariamente ter um vínculo com o mundo real. Que viagem! De onde você tirou isso? Bom, essa ideia não é minha. Muitos produtores já utilizaram essa analogia, incluindo Sir George Martin, em 2016, no documentário Soundbreaking: Stories from the Cutting Edge of Recorded Music. Quando eu cheguei na indústria do disco, a ideia para todo engenheiro de gravação dentro do estúdio era fazer o som o mais próximo possível do real. Fazer uma fotografia totalmente precisa. No entanto, o estúdio mudou tudo isso e certamente mudou também o que fazíamos. Porque ao invés de tirarmos uma excelente fotografia, nós poderíamos começar a pintar um quadro. Usando overdubbing, diferente velocidade na fita, você está pintando o som. E não foi só ele que utilizou essa analogia. Em 2012, Brian Eno concedeu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian falando o seguinte: nos anos 60, quando o estúdio de gravação realmente apareceu como ferramenta, foram os garotos da escola de arte que sabiam como usá-lo, não os garotos da escola de música. Estudantes de música estavam presos na noção de música como performance, efêmera. Em contrapartida, para estudantes de arte, era como fazer música como pintura. Eles sabiam que era para ser feito. Eu vou colocar os links dessas fontes aqui na descrição do vídeo. Bom, é muito importante a gente fazer essa mudança de paradigma para poder incorporar a tecnologia no nosso trabalho como produtor e atingir uma sonoridade contemporânea e internacional. É por isso que no nosso curso de produção musical criativa com o Logic Pro, nós abrimos com o módulo de produção musical contemporânea, onde a gente aborda esse e outros assuntos importantes sobre a mentalidade de um produtor contemporâneo e internacional. E como isso se reflete na sua abordagem do trabalho no estúdio, especialmente no que tange o uso da tecnologia. Mas voltando aqui, se a gente pensa o estúdio como um ateliê para pintar quadros com cores sonoras, o que é importante para nós produtores termos no estúdio? Acesso a uma paleta variada de cores sonoras, correto?
Então a gente vai abordar essa questão da tecnologia sob uma outra perspectiva: acessibilidade. Vamos pegar o exemplo dos Session Players do Logic, mais especificamente o Drummer. A gente tem acesso a 20 bateristas diferentes, 32 kits de bateria, fora as combinações de kits, e muitas outras formas de manipulação, incluindo 2 salas diferentes. E tudo isso ao alcance de um clique. Imagino que seria isso no cenário de um baterista real. Eu teria que ter 20 bateristas à disposição, 32 kits, 2 salas. Imagina a complexidade logística e o custo disso. Totalmente inviável para a grande maioria dos projetos. E outro ponto muito importante: nós, produtores, mantemos o controle criativo. Através de várias indicações em pequenos detalhes, a gente vai chegando na performance e na sonoridade de bateria que a gente quer exatamente. Concluindo, pessoal, sempre que aparece uma tecnologia nova, existem pessoas dizendo que autêntico mesmo é fazer como a gente fazia antes, especialmente se essa pessoa está na indústria há muito tempo e é acostumada a fazer as coisas de uma determinada maneira. Mas se a gente tiver uma abordagem mais contemporânea, dos anos 60 para cá, a gente vai notar que a tecnologia amplia as nossas possibilidades de criatividade, gerando novas estéticas, novos sons, como foi o caso da bateria eletrônica. Ou seja, a tecnologia, como vem sendo utilizada ao longo da história, pode ser uma grande aliada para ampliar as nossas possibilidades criativas e não reduzi-las. E com a IA não é diferente. Mas para isso é importante estarmos com a mente aberta e preparados para superar a resistência à inovação. Porque afinal de contas, o que é uma forma autêntica de se fazer música? Como disse Katz no livro Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, de 2004, a autenticidade é claramente um alvo móvel. Frequentemente, algo é autêntico na medida que foi substituído por algo mais novo, menos familiar e mais conveniente. Vamos avançando juntos. Calma, não vai embora ainda não. Se você gostou desse vídeo, então você precisa conhecer a RGX Education. Aqui no nosso curso de produção musical criativa com o Logic Pro, você vai obter o conhecimento necessário para dominar o Logic Pro, conquistar autonomia criativa e atingir uma sonoridade contemporânea e internacional nas suas produções. E para atingir esses objetivos, nós contamos com um método próprio e único no Brasil, material de apoio e um ambiente digital completo. Tudo o que você precisa para ter uma experiência leve, estimulante e eficiente de aprendizado. Então não vai querer ficar de fora dessa, né? Vai lá em rgxeducation.com e vem fazer parte dessa jornada de conhecimento que vai abrir a sua cabeça para ir mais longe e se tornar o produtor musical que sempre sonhou.